Queridos irmãos e irmãs, vamos meditar na liturgia da primeira semana da Quaresma, no litúrgico A. Todos os anos, o primeiro domingo da Quaresma nos apresenta para a meditação o Evangelho da tentação de Jesus. Não pensemos nós que a tentação que Jesus sofreu foi a tentação de Deus. Não, foi a tentação do homem. Exatamente, a liturgia quer nos ensinar sobre as tentações que o ser humano pode passar. Então, nós temos as tentações de Adão e Eva. Temos a tentação de Jesus que se encarnou e se fez homem, e temos as nossas tentações. Por isso, as tentações são em relação à humanidade. Deus não pode ser tentado. E as tentações estão presentes em 4 realidades que nós podemos pecar. A primeira é a desobediência a Deus. A segunda é a busca do prazer. A terceira é a busca do poder. E a quarta é a busca da fama. Podemos assim dizer que as tentações sofridas pelo ser humano que levam ao pecado e à morte têm as suas raízes nessas 4 realidades. Adão e Eva caíram no paraíso porque desobedeceram a Deus. E na desobediência, eles romperam o laço de intimidade que eles tinham com Deus, vivendo no paraíso. Também eles pecaram na busca do prazer. Na hora que a serpente apresenta o fruto e diz que é de um belo aspecto, belo aos olhos, o prazer no coração de Adão e Eva foi tão grande que eles não conseguiram suportar e experimentaram daquele prazer. Como também o poder. Se vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus. Serão tão poderosos como Deus. E na desobediência a Deus, eles deixaram seduzir pela serpente e buscaram o poder. Como também o pecado da fama, porque a serpente, ao seduzi-los, disse para eles: os vossos olhos se abrirão e vocês poderão, como Deus, ter toda a fama. E diante da situação, Adão e Eva chegaram na situação que nós conhecemos hoje. Mas por outro lado, Deus, na sua bondade, quis enviar o seu Filho para curar a ferida da humanidade causada pela desobediência de Adão e Eva. Esta ferida jamais se fecharia
se Jesus não fosse, ao contrário de Adão e Eva, obediente ao Pai. Eu preciso alguém para salvar a humanidade. Jesus se apresenta para vir ao mundo, para poder remediar aquilo que causara a morte de toda a humanidade na desobediência dos nossos primeiros pais. Mas como Jesus assumiu a condição humana, exceto o pecado, o Pai permitiu que ele fosse tentado pelo maligno. Então, o inimigo procura seduzir Jesus. A primeira realidade que nós aprendemos com Jesus é que nós não podemos enfrentar o inimigo sem estarmos preparados. Jesus se preparou, jejuou 40 dias e 40 noites. Jesus rezou. Jesus estava cheio do Espírito Santo e só desta maneira nós poderemos vencer os inimigos, ou o pior dos inimigos, que é o demônio. Porque, na verdade, como nos ensina São João da Cruz, nós temos 3 grandes inimigos: o mundo, a carne e o demônio. E foi esse que Jesus venceu. Mas prestemos atenção. Jesus, após 40 dias e 40 noites de jejum, o inimigo se aproximou. Faça com que estas pedras se tornem pão, ou se tornem pães, para que Jesus saciasse o seu prazer do alimento. A resposta de Jesus: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus, na tentação do prazer, na hora que o inimigo lhe ofereceu fruto, diferentemente de Adão e Eva, Jesus imediatamente colocou o inimigo no seu devido lugar. Mas o inimigo é insistente, ele persiste, e de outra maneira, ele tenta seduzir Jesus pelo poder. Olha, se me adorares, eu te darei todos os reinos do mundo. Jesus, mais uma vez, vence o inimigo. Adorarás somente o Senhor teu Deus. E mais uma vez, o inimigo procura seduzir Jesus, pedindo para que Jesus fosse no alto do templo, no pináculo do templo, se lançasse de lá. Porque ele mesmo tenta enganar Jesus com a palavra de Deus, dizendo: lá diz que o Senhor mandarás os seus anjos para que não possa ferir os pés em alguma pedra. Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Queridos irmãos, outro ensinamento profundo que nos dá esse evangelho da tentação de Jesus é que nós precisamos prestar muito atenção. Sei que a maioria tem a Bíblia em casa. Sei que a maioria lê a Bíblia, mas a situação não é ter a Bíblia.
não é ler a Bíblia. A situação para vencer o inimigo é viver a Bíblia, viver a palavra de Deus. Porque percebemos bem, o inimigo tinha a Bíblia, tinha a palavra de Deus dentro de si. O inimigo, ele conhecia a palavra de Deus, só tinha uma realidade que ele falhava. Ele não vivia a palavra de Deus. Talvez esta situação é a situação de cada um de nós, que temos a palavra de Deus, que até lemos a palavra de Deus, mas quando somos chamados a vivê-la, nós fazemos igual o inimigo. Não a colocamos em prática e quando colocamos para fazer ou satisfazer a nossa própria vontade, o nosso próprio desejo. Por isso é importante nós refletirmos em algo muito importante. Podemos dizer assim que o jogo está 1-1, porque no primeiro jogo os nossos primeiros pais perderam para o inimigo, para a serpente. Mas no segundo jogo, Jesus venceu, e venceu muito bem, sem dar nenhuma oportunidade ao inimigo. E agora Deus espera que nós desempatemos este jogo para o caminho de Deus, para o caminho que nos conduzirá a uma vitória plena contra o inimigo de Deus. Por isso vai dizer a segunda leitura na carta aos Romanos: por um só entrou a desgraça, entrou a morte no mundo. Na pessoa de Adão, todos nós morremos. Mas em Cristo nós recuperamos a vida. Plenamente vitorioso, Cristo quer que nós decidamos este jogo em prol do reino de Deus, vencendo também o inimigo. Lembremos que a derrota de Adão e Eva foi no belo paraíso, onde eles tinham tudo. Mas a vitória de Jesus foi no deserto, onde ele não tinha nada. Quanto mais nós nos mortificarmos nesta quaresma, mais chance de vitória nós teremos. Mesmo porque é necessário nós entendermos. A serpente foi mentira. O inimigo no deserto, querendo enganar Jesus, foi mentira. Ele mentiu. Adão e Eva, por não se abrirem ao amor de Deus, experimentaram o gosto amargo da mentira. Nós queremos ver a verdade ou queremos ver na mentira? Qual é a nossa opção? Buscar a obediência a Deus ou a sedução do inimigo? Buscar os prazeres que nos proporcionam o mundo ou buscar o prazer de estarmos com Jesus Cristo nesta vitória, muitas vezes jejuando, mas sentindo o prazer de vencermos o sedutor inimigo. Qual é o poder que nós queremos buscar? O do mundo ou o que vem sobre a nossa vida pelo poder da Eucaristia, pelo poder da Palavra de Deus, pelo poder dos sacramentos?
Qual é a fama que nós queremos? A fama do mundo? A mesma fama que ganha um esportista, um cantor, um autor? Ou queremos a fama que nos dá sermos de Cristo, sermos e pertencermos ao Rei do Universo, que veio se comprometer com a humanidade e dar a vida por amor a esta mesma humanidade. Queridos irmãos e irmãs, nesse primeiro domingo da Quaresma, abramos nosso coração a obedecermos a palavra de Deus, que nos conduzirá no final dessa Quaresma a celebrarmos uma Páscoa da ressurreição de Cristo, já nessa expectativa do grande dia, onde ressuscitaremos para a vida eterna e veremos para sempre com esse Deus de amor que veio ao nosso encontro, obediente à vontade do Pai. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.